Graça e paz, bonitinhos e bonitinhas. Aqui é a pastora Dani, do Ministério Face a Face com Deus, aqui de Franca, São Paulo. Deixa eu te perguntar, quem tem aconselhado você? Que tipo de pessoas que te aconselham? Quais são as vozes que ministram você e que fazem com que você tome escolhas, faça escolhas, tome decisões baseados nesse conselho? Nós estamos com uma série de mensagens que fala justamente sobre isso. Conselhos da serpente ou conselhos do Espírito. Quem tem ministrado você? Nós temos tomado como base o livro de Gênesis, capítulo 3, onde ali a serpente, que é uma figura de Satanás, começa a conversar com Eva, começa a dar conselhos e começa a ministrar no seu coração. Nós já vimos nos vídeos anteriores que Eva se move por esses conselhos. Comete um ato de desobediência da palavra que Deus havia ordenado sobre o jardim. A palavra era que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva, influenciada, aconselhada pela serpente, decide desobedecer, levando também o seu marido Adão a comer do mesmo fruto. E os dois então caem da graça de Deus, cometem o pecado da desobediência. E ali então acontece uma série de consequências que são fruto das escolhas erradas que eles fizeram ali. Talvez hoje você olhe para a tua vida e vê a tua circunstância, vê a tua situação e muitas vezes você até quer espiritualizar, dizendo é o diabo que está se levantando, é o inimigo que está furioso comigo, mas eu convido você para que através desse vídeo o Espírito Santo te dê discernimento, para que você de fato observe se o que você tem vivido são levantes, ataques do diabo, ou será que são consequências que você está vivendo por atitudes erradas, decisões erradas que você tomou, baseados também em conselhos que foram de serpente, em conselhos que foram de Satanás, usando vida de pessoas para aconselhar você de forma errada. A consequência que eu quero falar hoje está em Gênesis capítulo 3, ainda no versículo 7, onde diz assim, na parte B do versículo, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ali, Adão e Eva resolvem tomar uma atitude para esconder o pecado deles. Quando eles observam que Deus está chegando no jardim, a Bíblia diz que a culpa, a condenação, a vergonha que eles estavam sentindo fez com que eles se escondessem no meio das árvores. Mas ainda assim, eles se sentiam envergonhados. Então eles decidem pegar folhas de figueira para tampar, para cobrir a nudez deles, pensando que poderiam esconder de Deus, ou se esconder atrás das árvores, ao ponto de Deus não ver onde eles estavam, e depois eles tentam cobrir o corpo deles, cobrir a nudez deles com aquelas folhas de figueira. A Bíblia diz que nós não podemos esconder nada do Senhor. Todas as coisas são nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Os atributos de Deus nos mostram que é impossível esconder alguma coisa dele. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, aqueles lugares que assim ele desejar estar. Os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. Então é impossível esconder-se de Deus fisicamente e é impossível esconder nossos defeitos, nossos pecados, nossa nudez, nossa fraqueza. É impossível esconder do Senhor. Eles tentam usar ali métodos humanos, métodos terrenos para tentar esconder a vergonha deles. Mas não adianta. Deus, quando chega no jardim, percebe logo o que havia acontecido e de nada adiantou eles fazerem aquelas folhas de figueira para se esconder. O que essas folhas de figueira representam para nós hoje? Representa as máscaras que nós usamos para também escondermos nossos erros, falhas, defeitos, pecados, coisas de que nós nos envergonhamos. E nós achamos que podemos esconder essas coisas de Deus usando máscaras. Deixa eu te falar algo. As máscaras podem ser usadas e você pode até enganar as pessoas, porque as máscaras você coloca no rosto. Geralmente as pessoas têm a tendência de olhar para aquilo que é aparente, mas não tem como você colocar uma máscara no teu coração. E a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê,
Porque a Bíblia diz que Deus olha para o coração. E no coração não tem como você esconder, você colocar máscara, uma máscara de um cristão espiritual, que lá na igreja ergue as suas mãos, ora em línguas, faz o maior barulho. Mas diante de Deus, Deus não está olhando para aquilo. Deus não está olhando só para suas mãos levantadas, olhando para o seu comportamento espiritual dentro da igreja. Deus, ele olha para o seu coração. E a Bíblia diz então que Deus ali no jardim tira aquelas folhas de figueira dos dois, mata um animal inocente, derrama sangue ali no jardim, pega as peles desse animal e cobrem a nudez deles. O que isso simboliza e representa para nós? Isso traz uma tipologia do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ele derramou seu sangue que era inocente. Aquele animal no jardim era inocente, não havia feito nada. E mesmo assim foi morto. Da mesma forma, Jesus, sem pecado, se entregou, derramou seu sangue naquela cruz. E através do seu sacrifício, nós podemos ter o perdão, a remissão e a justificação de todo o pecado. Então, o que Deus está sinalizando ali no jardim, Deus está dizendo para Adão e Eva, olha, não adianta vocês se esconderem, não adianta vocês se esconderem atrás das árvores, não adianta vocês pegarem folhas de figueira para tampar a nudez de vocês. As coisas diante dos meus olhos são nuas e patentes, não há como esconder. Não adianta você pegar uma coisa e arrumar uma solução, muitas vezes imediatista, para resolver um problema. E nós temos essa tendência de arrumar uma solução rápida, de procurar maneiras de nos esconder diante de Deus, e muitas vezes usamos máscaras, disfarces, só para esconder. Mas diante de Deus não adianta. Então talvez você se pergunte, então, pastora, mas eu já fiz e eu estou nessa situação, eu estou me identificando com isso. Só existe um caminho para você: arrependimento, confissão, quebrantamento. Não adianta se esconder, não adianta fazer de conta que está tudo bem, não adianta mentir para os outros e para você mesmo. Deus está vendo tudo. Deus, ele sabe de tudo que você faz. O salmista diz que antes que a palavra venha à tua boca, ele já conhece os teus pensamentos. Então não adianta você ir para esse caminho de se esconder, de fugir, de usar máscaras para disfarçar quem você é verdadeiramente. Não adianta você procurar soluções humanas para resolver. Você tem que ir para a cruz. Você tem que ir para um lugar de quebrantamento. Você tem que ir para um lugar de arrependimento. Ali sim você encontra o perdão dos seus pecados, a purificação dos seus pecados e a justificação pelo sangue de Jesus Cristo. Então esse é o caminho. Se você olha para a tua vida e percebe que está colhendo essas consequências, é hora de você mudar o curso da sua história. É hora de você reconhecer o que você fez, reconhecer quem você tem sido, ir para um lugar de arrependimento e buscar a cura, o perdão e a purificação do teu pecado. Foi isso que Deus fez ali no jardim, quando matou aquele animal, derramou o sangue dele, pegou das peles do animal e cobriu a nudez de Adão e Eva. E é isso que Jesus Cristo faz através do seu sangue. Ele cobre, ele perdoa, ele justifica e ele purifica você. Então, põe essa palavra no teu coração e corra para a cruz, para esse lugar de arrependimento. Até o nosso próximo vídeo e que Deus te abençoe.